O crepúsculo do tempo. Quanta, probabilidade e eternidade. Muito tempo depois do pensamento terminar, sem a existência perceptível de seres capazes de refletir, as leis da física continuarão a fazer o que sempre fizeram, delinear o desenrolar da realidade. Enquanto fizerem isso, as leis manifestarão um discernimento essencial. A mecânica quântica e a eternidade formam uma união poderosa. A mecânica quântica é um tipo especial de sonhador idealista que possibilita um conjunto amplo de futuros possíveis, enquanto fundamenta a sua visão amalucada ao especificar a probabilidade de qualquer resultado determinado. Ao longo de escalas de tempo conhecidas, podemos ignorar os resultados cujas probabilidades quânticas são tão diminutas que teríamos de esperar muito mais tempo do que a idade atual do universo para ter uma chance razoável de encontrá-las. Entretanto, em escalas de tempo tão vastas que, em comparação, a idade atual do universo é evanescente, muitas possibilidades que antes poderíamos deixar de lado exigem hoje a devida consideração e, se de facto não existe uma data final para o tempo, então todo e qualquer resultado que não seja estritamente proibido pelas leis quânticas, de conhecidas a bizarras, de prováveis a implausíveis, pode ficar tranquilo, na certeza de que, mais cedo ou mais tarde, terá seu momento para brilhar. Neste capítulo, examinaremos alguns desses processos cosmológicos raros que estão no aguardo da hora certa de receber o tapinha no ombro que os convocará a entrar na realidade. Em meados do século XX, com o seu papel decisivo nos episódios finais da Segunda Guerra Mundial, os físicos desfrutaram da relevância acentuada. As áreas dominantes de pesquisa eram a física nuclear e a física de partículas, investigações científicas que, nas palavras de Freeman Dyson, dotaram os físicos dos poderes aparentemente divinos de liberar essa energia que alimenta as estrelas, erguer 1 milhão de toneladas de rocha céu adentro. A relatividade geral, por outro lado, era visto como uma disciplina de nicho que já havia vivido seus dias de glória. O físico John Wheeler seria o responsável por mudar isso. As contribuições de Wheeler, tanto à física nuclear como à quântica, foram numerosas e influentes, mas ele nutria havia muito um carinho pela teoria da relatividade geral e, com o seu entusiasmo, tinha também um talento extraordinário para inspirar outras pessoas. Durante as décadas seguintes, Wheeler seria o mentor de alguns dos físicos mais magistrais do mundo, que com ele trabalharam para restabelecer a relatividade geral como um vibrante campo de pesquisa científica. Buracos negros fascinavam Wheeler de modo especial. De acordo com a relatividade geral, uma vez que alguma coisa cai dentro de um buraco negro, ela não consegue mais escapar. Já era. Para sempre. Refletindo sobre isso no início da década de 1970, Wheeler se viu diante de um quebra-cabeça que ele mencionou a seu aluno Jacob Bekenstein. Os buracos negros pareciam oferecer uma estratégia sob medida para violar a segunda lei da termodinâmica. Pegue uma xícara de chá quente, imaginou Wheeler, e a jogue dentro do buraco negro mais próximo. Para onde vai a entropia do chá? Tendo em vista que o interior de um buraco negro é permanentemente inacessível para quem está do lado de fora, o chá quente e sua entropia parece ter desaparecido. A preocupação de Wheeler era se o descarte da entropia dentro de um buraco negro proporcionava um meio confiável para a violação deliberada da segunda lei. Depois de alguns meses, Bekenstein voltou a Wheeler com uma solução. A entropia do chá não desaparece, declarou ele. A entropia simplesmente foi transferida para o buraco negro. Por mais que agarrar uma frigideira quente transfira parte da entropia da panela para a nossa mão, Bekenstein sugeriu que qualquer coisa que cai em um buraco negro transfere sua entropia para o próprio buraco negro. Essa resposta natural também ocorrerá a Wheeler. No entanto,
e ele logo se deparou com um problema. Como vimos, a entropia conta o número de rearranjos dos constituintes de um sistema que o deixam mais ou menos idêntico. Ou, para ser preciso, a entropia conta as configurações distintas dos constituintes microscópicos de um sistema que são compatíveis com o seu estado macroscópico. Se o chá transfere sua entropia para o buraco negro, esta deveria aparecer como um aumento no número de rearranjos internos que ele apresenta e que não tem efeito sobre suas características macroscópicas. Eis o problema. No final da década de 1960 e início da década de 1970, os físicos Werner Israel e Brandon Carter usaram as equações da relatividade geral para mostrar que um buraco negro é totalmente determinado por três números apenas: a massa do buraco negro, o momento angular do buraco negro, a rapidez com que ele gira, e a carga elétrica do buraco negro. Depois de medir esses aspectos macroscópicos, tem-se em mãos todas as informações necessárias para fazer uma descrição completa do buraco negro, o que significa que quaisquer dois buracos negros com as mesmas características macroscópicas, mesma massa, mesmo momento angular e mesma carga elétrica, são idênticos, até o mais íntimo detalhe. Assim, ao contrário de um conjunto de moedas de 1 centavo em que especificar, digamos, 38 caras e 62 coroas, possibilita bilhões e bilhões de distintas configurações das moedas e, diferentemente de um container de vapor, no qual a especificação do volume, da temperatura e da pressão permite um número colossal de configurações das moléculas. Quando se trata de buracos negros, especificar a massa, o momento angular e a carga elétrica aponta rigidamente para uma configuração única, sem outras configurações para contar, sem imitações para enumerar. A impressão seria a de que buracos negros não têm entropia. Jogue dentro dele uma xícara de chá e, acredita-se, a entropia desaparecerá. Diante de um buraco negro, a segunda lei da termodinâmica parece capitular. Bekenstein se recusou a aceitar isso. Buracos negros, proclamou ele, têm entropia, sim senhor. Ademais, quando alguma coisa cai dentro de um buraco negro, a entropia do buraco aumenta apenas na medida exata de modo a tornar o mundo seguro para a segunda lei. Para entender a essência do raciocínio de Bekenstein, note primeiro que, quando algo cai em um buraco negro, sua massa não se perde. Todo mundo que estudou e entendeu a relatividade geral concorda que qualquer coisa que caia dentro de um buraco negro aparecerá como aumento na massa do próprio buraco. Para visualizar o processo, imagine um horizonte de eventos do buraco negro, a superfície esférica que define os limites desse buraco, marcando locais além dos quais não há volta. A matemática mostra que o raio do horizonte de eventos é proporcional à massa do buraco negro. Menos massa significa menor horizonte. Mais massa, um horizonte maior. Quando se joga alguma coisa dentro de um buraco negro, a massa dele aumenta e deve-se imaginar então que o horizonte do buraco dilata em resposta de dentro para fora. O buraco negro come e sua cintura esférica se alarga. Seguindo o espírito do enfoque de Bekenstein, imagine agora jogar dentro de um buraco negro uma sonda especialíssima, meticulosamente projetada para examinar como é a resposta dada à entropia. Para essa finalidade, preparamos um único fóton, cujo comprimento de onda é tão longo e cujas posições possíveis são bastante espalhadas que, quando encontra o buraco negro, a descrição mais precisa que podemos dar do resultado é expressa por uma única unidade de informação. Ou o fóton caiu dentro do buraco, ou não caiu. Por construção,
a posição do fóton é tão nebulosa que, se ele for capturado pelo buraco, não seremos capazes de fornecer uma descrição mais detalhada. Por exemplo, especificar que o fóton entrou através deste ou daquele ponto no horizonte. Esse fóton carrega uma só unidade de entropia e, portanto, nos permite examinar matematicamente como o buraco negro responde quando ingere uma única refeição de entropia. Como o fóton tem energia, e uma vez que energia e massa são dois lados da mesma moeda einsteiniana de E igual mc ao quadrado, se o buraco negro consome o fóton, sua massa aumenta ligeiramente e seu horizonte de eventos se expande também ligeiramente. Mas a recompensa está nos pormenores. Bekenstein notou um padrão decisivo. Jogando dentro do buraco negro uma unidade de entropia, o horizonte de eventos do buraco se expandiria em uma unidade diária, a chamada unidade quântica diária ou área de Planck, que é cerca de 10 elevado a menos 70 metros quadrados. Atirando dentro do buraco duas unidades de entropia, a área da superfície aumentaria em 2 unidades de área, e assim por diante. A área da superfície do horizonte de eventos do buraco negro parece, assim, acompanhar, par e passo, a entropia ingerida por ele. Bekenstein elevou o padrão a uma hipótese. A entropia total de um buraco negro é dada pela área total de seu horizonte de eventos, medido em unidades de Planck. Essa foi a ideia nova que Bekenstein deu a Wheeler. Bekenstein não conseguiu explicar a surpreendente ligação entre a entropia de um buraco negro e sua superfície externa, seu horizonte de eventos. O vínculo é inesperado porque a entropia de um objeto comum, como uma xícara de chá, está contida em seu interior, seu volume. Ele tampouco foi capaz de explicar como sua proposta se relacionava com o arcabouço convencional em que a entropia deveria enumerar os rearranjos possíveis dos ingredientes microscópicos de um buraco negro, um problema que permaneceria praticamente em estado de hibernação até meados dos anos 1990, quando a teoria das cordas ofereceu novas contribuições. No entanto, como um dispositivo contábil, a conjuntura sugerida por Bekenstein proporcionou uma maneira quantitativa de salvar a segunda lei da termodinâmica. A solução é imediata. Ao rastrear a entropia total, você precisa somar as contribuições não apenas de matéria e radiação, mas também as dos buracos negros. Jogar sua xícara de chá dentro de um buraco negro reduz a entropia à mesa do café da manhã. Porém, se você calcular o aumento na área da superfície no horizonte de eventos do buraco negro, perceberá que a diminuição entrópica da qual você desfruta em casa é compensada pelo aumento entrópico no próprio buraco. Ao fornecer um algoritmo para incluí-los na contabilidade da entropia, Bekenstein deu alento à segunda lei, permitindo que mais uma vez ela andasse com a cabeça erguida. Quando soube da hipótese proposta por Bekenstein, Stephen Hawking a considerou ridícula, assim como muitos outros físicos. Determinados por apenas 3 números e consistindo sobretudo de espaço vazio, tudo que cai em um buraco negro é tragado de modo implacável em direção à sua singularidade central. Os buracos negros adquiriram uma aura de absoluta simplicidade. A noção, grosso modo, era a de que buracos negros não podem conter desordem, porque não há nada dentro deles para ser desordenado. Encabeçando o ataque contra a ideia proposta por Bekenstein, Hawking lançou seus próprios cálculos usando uma amálgama delicado dos métodos matemáticos da relatividade geral e da mecânica quântica que, ele previu, logo revelariam uma falácia no raciocínio de Bekenstein. Em vez disso, os cálculos levaram Hawking a uma conclusão tão chocante
que ele levou algum tempo para acreditar. A análise de Hawking não apenas confirmou a de Bekenstein, como revelou surpresas adicionais. Buracos negros têm temperatura e buracos negros brilham. Eles irradiam. Buracos negros são negros apenas no nome, ou, em termos mais precisos, buracos negros são negros apenas se você ignorar a física quântica. Em resumo, eis aqui a essência do raciocínio de Hawking. De acordo com a mecânica quântica, qualquer região ínfima do espaço sempre abrigará atividade quântica, mesmo se a região parecer vazia, aparentemente sem energia alguma. A teoria quântica mostra que, na verdade, seu conteúdo energético flutua com rapidez para cima e para baixo, produzindo energia zero apenas em média. Trata-se do mesmo tipo de flutuação quântica que deu origem às variações de temperatura na radiação cósmica de um fundo em micro-ondas que encontramos no capítulo 3. Com E igual a mc ao quadrado, essas flutuações quânticas de energia podem aparecer como flutuações quânticas de massa, partículas e suas parceiras antipartículas surgindo em um espaço de resto vazio. Isso não está acontecendo agora bem diante de seus olhos. No entanto, por mais que você olhe fixamente com toda a atenção, não verá nenhuma evidência. A razão é que a mecânica quântica determina também que esses pares de partículas e antipartículas rapidamente se encontram, se aniquilam e desaparecem de novo espaço adentro. Detectamos assinaturas indiretas dessas maquinações efêmeras porque é somente quando as incluímos em nossos cálculos que alcançamos a concordância impressionante entre previsões e medições que, justificadamente, fizeram da mecânica quântica a peça central da física fundamental. Hawking revisitou esses processos quânticos, imaginando que eles ocorriam fora do horizonte de eventos de um buraco negro. Quando um par partícula-antipartícula surge de repente nesse ambiente, às vezes as duas partículas logo se aniquilam, o que ocorreria do mesmo jeito em qualquer outro lugar. Mas, e este é o X da questão, Hawking percebeu que às vezes elas não se aniquilavam. Podia acontecer de um dos membros do par ser sugado para dentro do buraco negro. A partícula sobrevivente, agora desprovida de um parceiro ao qual aniquilar e incumbida de conservar o momento total, vira as costas e corre para fora. Enquanto isso se repete em todas as regiões minúsculas do espaço ao longo de toda a superfície do horizonte esférico do buraco negro, este parece irradiar partículas em todas as direções, o que chamamos hoje de radiação Hawking. Além disso, de acordo com os cálculos, cada uma dessas partículas que cai no buraco negro tem energia negativa, o que talvez não seja surpresa, dado que a partícula parceira que escapou tem energia positiva e a energia total deve ser conservada. Conforme o buraco negro consome essas partículas de massa negativa, é como se estivesse comendo calorias negativas, o que resulta na diminuição e não no aumento de sua massa. Visto do lado de fora, o buraco negro parece encolher de modo constante enquanto vai irradiando partículas. Não fosse o fato de a fonte da radiação ser exótica. Um buraco negro imerso no banho quântico de flutuação de partículas inerentes no espaço vazio. O processo pareceria completamente prosaico, feito um pedaço de carvão em brasa irradiando fótons à medida que se esvai. Assim como um buraco negro em expansão, seja consumindo chá quente ou estrelas turbulentas, se sujeita completamente à segunda lei da termodinâmica. O mesmo vale para um buraco negro que esteja encolhendo. O decréscimo na área do horizonte de eventos de um buraco negro em encolhimento implica a diminuição de sua própria entropia, mas a radiação que ele emite, fluindo para fora e se espalhando ao longo de uma vastidão espacial cada vez maior, transfere para o meio ambiente uma provisão mais que compensadora de entropia. A criografia conhecida,
Enquanto irradiam, os buracos negros executam a dança a 2 entrópica. O resultado de Hawking tornou tudo isso matematicamente exato. Entre muitas outras coisas, ele descobriu uma fórmula precisa para a temperatura de um buraco negro brilhante. Darei uma explicação qualitativa do resultado encontrado na próxima secção. E para os leitores, com pendor para a matemática, a fórmula está nas notas no fim do livro. Mas o aspecto mais relevante para nós aqui é que a temperatura é inversamente proporcional à massa do buraco negro. Assim como dogs alemães adultos são grandes e mansos, enquanto filhotes de Shih Tzu são pequenos e agitadíssimos. Buracos negros grandes são calmos e frios, ao passo que os pequenos são frenéticos e quentes. Alguns números, cortesia da fórmula de Hawking, explicitam isso. No caso de um buraco negro grande, como aquele no centro da nossa galáxia, com 4 milhões de vezes a massa do Sol, a fórmula de Hawking determina a sua temperatura no valor minúsculo de 1/100º de trilionésimo de grau acima do zero absoluto, 10 elevado a menos 14 Kelvin. Já em um buraco negro menor, com a massa do Sol, a temperatura é mais alta, mas longe de agradável, pouca coisa aquém de 1/10º de milionésimo de grau, 10 elevado a menos 7 Kelvin. E um buraco negro pequenino, com a massa, digamos, de uma laranja, arderia a uma temperatura de cerca de 1 trilhão de trilhões de graus, 10 elevado a 24 Kelvin. Um buraco negro cuja massa é maior que a da Lua tem temperatura inferior aos 2,7 graus de radiação cósmica de fundo em micro-ondas que hoje inunda o cosmos. Utilíssimo para um bate-papo erudito em um cocktail, esse é um factoide numérico de relevância cosmológica, uma vez que o calor flui de modo espontâneo de temperaturas mais altas para mais baixas. Ele fluirá do ambiente frio preenchido por micro-ondas em torno de um buraco negro rumo ao ainda mais gélido buraco negro propriamente dito. Embora o buraco negro emita radiação Hawking, em contrapartida, ele consome mais energia do que libera, pouco a pouco aumentando seu peso. Como até mesmo os menores buracos negros, descobertos por observações astronómicas, são muito maiores que a Lua, todos eles estão no processo de se avolumar. Contudo, à medida que o universo segue se expandindo, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas continuará a se diluir e sua temperatura continuará a resfriar. No futuro distante, quando a temperatura de fundo do espaço cair abaixo daquela de qualquer buraco negro, a gangorra de energia mudará de posição. O buraco negro emitirá mais do que recebe e, como resultado, começará a encolher. Quando o tempo chegar à plenitude, os buracos negros também minguarão até sumir. Há muitas perguntas sobre os buracos negros que permanecem na vanguarda da pesquisa contemporânea e uma de importância considerável para a nossa discussão diz respeito aos momentos derradeiros de sua existência. À medida que um buraco negro irradia, sua massa diminui e sua temperatura aumenta. O que acontece quando ele está perto de se extinguir, quando sua massa se aproxima de zero e sua temperatura sobe em disparada rumo ao infinito? Ele explode? Chia como se fritasse? Alguma outra coisa? Não sabemos. Mesmo assim, a compreensão quantitativa da radiação de Hawking permitiu ao físico Don Page determinar a taxa em que dado buraco negro diminui e, portanto, o tempo necessário para alcançar seu momento final, independente dos detalhes envolvidos. Tomando a massa do Sol como representante dos buracos negros que se formam a partir de uma estrela moribunda, o resultado de Page mostra que lá pelo 78º andar do Empire State Building, 10 elevado a 68 anos depois do Big Bang, esses buracos terão irradiado até definhar. Os buracos negros que, acredita-se,
habitam o centro da maioria das galáxias, se não o de todas, têm massas gigantescas. À medida que as pesquisas astronómicas avançaram, cada recordista do campeonato galáctico de maior massa foi sendo destituído por outro de proporções ainda mais descomunais. E cada novo campeão foi caminhando rumo a 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Um buraco negro dessa magnitude tem um horizonte de eventos tão grande que se estenderia desde o Sol até além da órbita de Netuno, e mais um bom pedaço em direção à nuvem de Oort. Se o conhecimento do leitor a respeito de Oort e sua nuvem distante está um pouco enferrujado, saiba apenas que a luz do Sol demora bem mais de 100 horas para chegar lá. Então estamos falando de um buraco negro com extensão monstruosa. Contudo, como explicarei na sequência, o tamanho colossal desses buracos esconde seu comportamento plácido. De acordo com a relatividade geral, a receita para construir um buraco negro é bem simples. Reúna uma quantidade qualquer de massa e forme uma bola de tamanho pequeno o bastante. É claro que a mais ligeira familiaridade com buracos negros nos leva a esperar que pequeno bastante signifique pequeno mesmo, espetacularmente pequeno, absurdamente pequeno. E, em alguns casos, essa expectativa está correta. Para transformar uma toranja em um buraco negro, você teria de espremê-la até cerca de 10 elevado a menos 25 cm de diâmetro. Para fazer o mesmo com a Terra, seria necessário apertá-la até reduzi-la a cerca de 2 cm de diâmetro. No caso do Sol, você precisaria espremê-lo até uns 6 km de diâmetro. Cada exemplo requer um esmagamento extraordinário da matéria, o que contribui para a intuição generalizada de que formar um buraco negro requer densidades estupendas. Porém, se continuasse catalogando exemplos muito além da massa do Sol, concentrando-se na formação de buracos negros cada vez maiores, você encontraria um padrão que talvez achasse surpreendente. À medida que a quantidade de matéria usada para criar um buraco negro aumenta, a densidade necessária para a qual essa matéria deve ser esmagada diminui. Se você me permitir usar uma, ou melhor, duas sentenças matemáticas, o motivo fica logo evidente. Como o raio de horizonte de eventos de um buraco negro é proporcional à sua massa, seu volume é proporcional à massa ao cubo. Portanto, a densidade média, massa por volume, cai com a massa ao quadrado. Aumenta a massa por um fator de 2 e a densidade diminui por um fator de 4. Aumenta a massa por um fator de 1000 e a densidade cai por um fator de 1.000.000. Matemática à parte, a questão qualitativa é que, na formação de um buraco negro, quanto maior a massa, menos ela precisa ser compactada. Para construir um buraco negro, como o que está no centro da Via Láctea, cuja massa equivale a cerca de 4 milhões de vezes a do Sol, precisamos de matéria cuja densidade seja cerca de 100 vezes a do chumbo, o que quer dizer que ainda teremos pela frente um trabalho exaustivo de esmagamento. Na construção de um buraco negro, com massa correspondente a 100 milhões de vezes a do Sol, a densidade necessária cai até igualar à da água. E para construir um que tem 4 bilhões de vezes a massa do Sol, a densidade necessária equivale à do ar que respiramos neste momento. Reúna 4 bilhões de vezes a massa do Sol no ar e, ao contrário do caso de uma toranja, ou da Terra, ou do Sol, para criar um buraco negro, não teríamos de nos dar ao trabalho de comprimir o ar. A gravidade atuando no ar formaria um buraco negro por conta própria. Não estou defendendo sacos de ar como matéria-prima realista para a criação de buracos negros supermassivos,
mas o fato de que um buraco negro, pesando 4 bilhões de vezes mais que o Sol, teria a densidade média do ar é extraordinário e uma ilustração reveladora de como as propriedades desses buracos podem diferir das concepções populares. Gigantescos quando avaliados em termos de sua massa e tamanho, esses buracos são delicados quando avaliados por suas densidades médias, o que sem dúvida faz deles gigantes graciosos. Nesse sentido, buracos negros maiores são menos extremos do que suas versões menores, percepção que fornece uma explicação intuitiva da descoberta de Hawking de que, quanto mais massivo o buraco negro, menor sua temperatura e mais moderado seu brilho. A longevidade dos buracos negros grandes se beneficia de dois fatores. Eles têm mais massa para irradiar e, com suas temperaturas mais baixas, irradiam mais lentamente essa massa. Inserindo números nas equações, descobrimos que um buraco negro, cuja massa é de cerca de 100 bilhões de vezes a do Sol, definhará em um ritmo tão lento que somente quando chegarmos ao último andar do Empire State Building, o 100º andar, ele cuspirá seu derradeiro jorro de radiação e, por fim, de fato, desvanecerá. Fitando o universo a partir do 100º andar, não veremos muita coisa além de uma névoa difusa de partículas flutuando pelo espaço. Vez por outra, a atração entre um elétron e sua antipartícula, o positron, fará com que se aproximem cada vez mais um do outro ao longo de trajetórias em espiral para dentro, até que se aniquilem em um clarão diminuto, uma alfinetada de luz que, por um momento, penetrará na escuridão. Se a energia escura tiver se esvaído e se a expansão rápida do espaço diminuir, é possível que as partículas se acumulem em buracos negros ainda maiores, cuja irradiação será ainda mais lenta, gerando tempos de vida ainda mais longos. Porém, se a energia escura persistir, as partículas serão separadas de forma cada vez mais rápida pela expansão acelerada, assegurando que quase nunca se encontrem, se é que algum dia se encontrarão. Curiosamente, as condições são afins àquelas de logo após o Big Bang, quando o espaço também era preenchido por partículas separadas. A diferença é que, no início do universo, as partículas eram tão densas que a gravidade facilmente as persuadiu a configurar estruturas como estrelas e planetas, ao passo que, em uma fase posterior do universo, a dispersão das partículas será tão grande e a expansão acelerada do espaço tão implacável que essa aglomeração será extraordinariamente improvável. É uma versão cósmica do pó viemos ao pó voltaremos, em que o pó primordial é preparado para executar a dança A2 entrópica, sendo conduzido pela gravidade a fim de formar estruturas astronómicas ordenadas, enquanto o pó posterior, parcamente esparso, se contentará em deslizar à deriva e em silêncio através do vazio. Às vezes os físicos comparam essa era futura ao fim do tempo. Não que o tempo pare, mas quando a ação equivale a nada mais que uma partícula isolada se movendo deste ponto para aquele nos vastos confins do espaço, é razoável concluir que o universo tenha sido, enfim, extinto. Ainda assim, nossa disposição, neste capítulo, de considerar a possibilidade de durações de tempo ainda mais longas torna bastante relevantes alguns processos tão improváveis que, de outra forma, seriam sumariamente descartados. Embora pareçam quase inconcebíveis, esses eventos raros podem pontuar o nada com possibilidades pouco frequentes, mas de grande alcance. Em uma coletiva de imprensa realizada em 4 de julho de 2012 na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conhecida como CERN, na sigla em francês, o porta-voz, Joy Encandela, anunciou a descoberta da tão procurada partícula de Higgs. Eu estava assistindo à transmissão ao vivo no Aspen Center for Physics, em uma sala lotada de colegas. Eram cerca de 2 da manhã. Todo o mundo explodiu em uma erupção ruidosa de aplausos entusiásticos.
A câmara cortou para Peter Higgs, tirando os óculos e enxugando os olhos. Higgs havia sugerido a partícula que recebeu o seu nome quase 50 anos antes, lutara com sucesso contra a resistência que as ideias desconhecidas por vezes enfrentam e esperou uma vida inteira para confirmar que estava certo. Enquanto fazia uma longa caminhada nos arredores de Edimburgo, um jovem, Peter Higgs, resolveu um quebra-cabeça que vinha frustrando pesquisadores ao redor do mundo. A matemática para descrever as forças fortes, fracas e eletromagnéticas, bem como as partículas de matéria influenciadas por essas forças, estava rapidamente ganhando forma. Trabalhando ombro a ombro, teóricos e pesquisadores vinham escrevendo um manual de mecânica quântica que delineava os mecanismos de funcionamento do micromundo. Mas havia uma omissão flagrante. As equações não davam conta de explicar de que modo as partículas fundamentais adquiriam massa. Por que razão uma pessoa, se pressionasse partículas fundamentais, elétrons ou quarks, por exemplo, sentiria as partículas resistindo ao seu esforço? Essa resistência reflete a massa da partícula, mas as equações pareciam contar uma história diferente. De acordo com a matemática, as partículas deveriam ser desprovidas de massa e, portanto, não deveriam oferecer resistência alguma. É desnecessário dizer que a incompatibilidade entre a realidade e a matemática estava deixando os físicos malucos. A razão pela qual a matemática parecia admitir apenas partículas sem massa é técnica, mas tudo se resume a uma questão de simetria. Assim como uma bola branca de bilhar tem a mesma aparência quando girada de um lado e de outro, as equações que descrevem partículas fundamentais parecem idênticas, independente de se trocar um termo matemático por outro. Em cada caso, a insensibilidade à mudança de orientação no caso da bola branca e de um rearranjo matemático no caso das equações reflete um alto grau de simetria subjacente. No caso da bola branca, a simetria garante que ela deslize suavemente pela mesa de bilhar. Quanto às equações, a simetria assegura que a análise matemática se desenvolva sem problemas. Como os pesquisadores em física de partículas já haviam percebido, as equações seriam inconsistentes sem a simetria e produziriam absurdos semelhantes ao resultado da divisão de 1 por 0. Daí, o quebra-cabeça. A análise revelou que a mesma simetria matemática que garante equações saudáveis também requer partículas sem massa, o que talvez não seja surpresa, pois o próprio zero é um número bastante simétrico, cujo valor é firmemente mantido quando multiplicado ou dividido por qualquer outro número. Foi aí que Higgs entrou em cena. Ele argumentou que, intrinsecamente falando, as partículas são desprovidas de massa, tais quais as imaculadas equações simétricas requeridas. No entanto, ele seguiu quando, arremessadas ao mundo, as partículas adquirem massa em decorrência de uma influência ambiental. Higgs imaginou que o espaço é repleto de uma substância invisível, hoje chamada de campo de Higgs, e que partículas empurradas através desse campo sentem uma força de arrasto parecida com a resistência enfrentada por uma bola de wiffball, jogo similar ao beisebol, jogado com um bastão e uma bola de plástico perfurada, voando pelo ar. Mesmo que essa bola pese quase nada, se você segurá-la do lado fora da janela de um carro, acelerando para atingir velocidades cada vez mais altas, sua mão e seu braço terão que fazer bastante exercício. A bola parece maciça porque está forçando passagem para romper a resistência exercida pelo ar. Da mesma forma, Higgs propôs, quando você pressiona uma partícula, ela parece maciça porque está pelejando contra a resistência exercida pelo campo de Higgs. Quanto mais pesada a partícula, mais ela resiste à pressão, o que, de acordo com o Higgs, indica que a partícula sofre uma resistência mais forte do campo que permeia seu espaço. Se você ainda não está familiarizado com a noção do campo de Higgs, mas leu com atenção os capítulos anteriores,
talvez ela não lhe pareça tão exótica. A física moderna se acostumou à ideia de substâncias invisíveis que permeiam e preenchem o espaço, versões modernas do éter ancestral. Desde o campo do inflaton, que pode ter impulsionado o Big Bang, à energia escura, que talvez tenha sido a responsável pela expansão acelerada do universo, agora medida, os físicos das últimas décadas não têm sido reticentes ao propor que o espaço está apinhado de coisas invisíveis. Entretanto, na década de 1960, a ideia era radical. Higgs estava sugerindo que, se o espaço estivesse de fato vazio, no sentido convencional e intuitivo, partículas não teriam massa alguma. Assim, ele concluiu que o espaço não deve estar vazio e que a substância peculiar que ele abriga deve ser ideal para imbuir as partículas de sua massa aparente. O primeiro artigo em que Higgs defendeu essa nova proposta foi rejeitado de imediato. Disseram-me que eu estava falando bobagem. Ele relembrou. Mas quem estudou a ideia com o devido cuidado percebeu os seus méritos e aos poucos a teoria ganhou popularidade. Por fim, foi totalmente aceita, mas o primeiro contacto com a hipótese de Higgs se deu em um curso de pós-graduação nos anos 1980, e ela foi apresentada com tanta convicção que por algum tempo não me dei conta de que ainda era necessário confirmá-la de modo experimental. A estratégia para colocar a teoria à prova é tão fácil de descrever quanto difícil de realizar. Quando duas partículas, digamos dois prótons, colidem em alta velocidade, o choque deve chacoalhar o campo de Higgs dos arredores. De vez em quando, a trombada teoricamente arrancaria uma gotícula minúscula do campo, que apareceria como um novo tipo de partícula elementar. Uma partícula de Higgs que o físico Franz Wilczek, ganhador do Prémio Nobel, chama de uma lasquinha do antigo vácuo. Assim, um avistamento dessa partícula forneceria a prova irrefutável da teoria, uma meta que inspirou mais de 30 anos de pesquisas por parte de mais de 3.000 cientistas provenientes de mais de 3 dúzias de países, usando o mais potente acelerador de partículas do mundo, a um custo superior de 15 bilhões de dólares. A conclusão dessa odisseia, anunciada naquela coletiva de imprensa do dia da independência dos Estados Unidos, foi sinalizada por uma corcova ínfima em um gráfico, até então uniforme, produzido por dados coletados no grande colisor de hadrons. Era a confirmação experimental de que a partícula de Higgs havia sido identificada. E esse é um episódio maravilhoso nos anais da descoberta humana que aprofundou nossa compreensão das propriedades das partículas e reforçou nossa confiança na capacidade da matemática de revelar aspectos ocultos da realidade. A relevância do campo de Higgs para a nossa jornada na linha do tempo cósmica provém de uma consideração correlata, embora distinta, em algum momento no futuro, o valor do campo de Higgs pode mudar. E assim como a força de arrasto que a bolinha de plástico perfurada de Wiffle Ball enfrentou mudaria caso ela encontrasse uma densidade do ar diferente. Também as massas das partículas fundamentais se alterariam caso encontrassem um valor diferente do campo de Higgs. Para todas as mudanças, a não ser as muitíssimo minúsculas, tal modificação, sem dúvida, destruiria a realidade como a conhecemos. Átomos e moléculas e as estruturas que eles constroem dependem intimamente das propriedades de seus constituintes particulados. O Sol brilha por causa da física e da química do hidrogênio e do hélio, que dependem das propriedades de prótons, nêutrons, elétrons, neutrinos e fótons. As células fazem o que fazem, sobretudo por causa da física e da química dos constituintes moleculares que, mais uma vez, dependem das propriedades das partículas fundamentais. Se você mudar as massas das partículas fundamentais, mudará o modo como se comportam e, portanto, mudará mais ou menos tudo. Diversas experiências de laboratório e observações astronómicas
estabeleceram que, ao longo da maior parte dos últimos 13,8 bilhões de anos, se não pelo período todo, as massas das partículas fundamentais têm-se mantido constantes e, portanto, o valor do campo de Higgs tem sido estável. No entanto, mesmo se houver apenas a probabilidade mais ínfima de que, no futuro, o campo de Higgs possa saltar para um valor diferente, essa probabilidade será amplificada, tornando-se uma quase certeza, dadas as enormes durações que estamos levando em consideração agora. A física relevante para um salto de Higgs é chamada de tunelamento quântico, processo que fica mais fácil de compreender se pensarmos nele, a princípio, em uma configuração mais simples. Coloque uma bolinha de gude dentro de uma taça de champanhe vazia. Se ninguém mexer nela, espera-se que a bolinha permaneça lá. Afinal, ela está confinada, cercada por barreiras de todos os lados, e não tem energia suficiente para escalar as paredes de vidro e escapar pelo topo da taça de cabo alto e bojo comprido estreito. Tampouco tem energia suficiente para passar diretamente através do vidro. Da mesma forma, se você colocar um elétron dentro de uma armadilha no formato de uma pequenina taça de champanhe, confinando-a com barreiras de todos os lados, sua expectativa seria a de que ele também permanecesse na mesma posição. De fato, em geral, é isso que o elétron faz. Mas às vezes, não. Ocasionalmente ele desaparece da armadilha e se rematerializa fora dela. Por mais que isso nos pareça um truque surpreendente à Houdini, na mecânica quântica trata-se de algo bastante corriqueiro. Usando a equação de Schrödinger, podemos calcular a probabilidade de um elétron ser encontrado neste ou naquele local, por exemplo, do lado de dentro ou de fora da armadilha, em forma de taça de champanhe. A matemática mostra que, quanto mais formidável a armadilha, quanto mais alto o cabo, mais comprido e estreito o bojo, mais espesso o vidro, menor a probabilidade do elétron escapar. Todavia, e isto é fundamental, para que a probabilidade seja igual a zero, a armadilha precisaria ser infinitamente larga e infinitamente alta, e no mundo real isso não acontece. E uma probabilidade diferente de zero, por menor que seja, significa que, se aguardarmos por tempo suficiente, mais cedo ou mais tarde, o elétron conseguirá chegar ao outro lado. As observações confirmam que isso acontece. Essa passagem através de uma barreira é o que entendemos por tunelamento quântico. Descrevi o tunelamento quântico em termos de uma partícula que penetra numa barreira, mudando sua localização daqui para ali, mas ele também pode abranger um campo que penetra numa barreira, alterando seu valor deste para aquele. Esse processo, envolvendo o campo de Higgs, pode determinar o destino de longo prazo do universo. Nas unidades que os físicos usam por convenção, o valor atual do campo de Higgs é 246. Por que 246? Ninguém sabe, mas a força de arrasto acumulada por um campo de Higgs com esse valor, em conjunto com a maneira exata com que cada partícula interage com ela, explica muito bem as massas das partículas fundamentais, porque o valor de Higgs tem-se mostrado estável há bilhões de anos. A resposta, acreditamos, é que, tal como a bolinha na taça de champanhe ou o elétron na armadilha, o valor de Higgs está cercado de todos os lados por barreiras poderosas. Se o campo de Higgs tentasse migrar de 246 para um número maior ou menor, a barreira o forçaria a retomar seu valor original, assim como a bolinha de gude seria levada de volta à parte inferior da taça se alguém sacudisse o copo por um momento. E não fosse por considerações quânticas, o valor de Higgs seria sempre 246. No entanto, como Sidney Coleman descobriu em meados da década de 1970, o tunelamento quântico muda essa história. Assim como a mecânica quântica possibilita que um elétron, vez por outra, escape de uma armadilha como se atravessasse um túnel, ela também torna possível que o valor do campo de Higgs atravesse um túnel para transpor uma barreira. Se isso ocorresse,
O campo de Higgs não alteraria simultaneamente seu valor ao longo de todo o espaço. O que aconteceria, porém, em alguma região minúscula escolhida pela natureza dos eventos quânticos, é que o campo de Higgs faria sua jogada, cruzando a barreira através do túnel para chegar a um valor diferente. Então, assim como a bolinha de gude que percorre o túnel para passar pela taça de champanhe cairá alcançando a altura mais baixa, o valor do campo de Higgs cairia alcançando energia mais baixa. A atração da menor energia, então, instigaria o campo de Higgs em locais próximos a fazer a transição. É um efeito dominó que produziria uma esfera sempre crescente dentro da qual o valor de Higgs teria mudado. No interior dessa esfera, o novo valor de Higgs alteraria as massas das partículas, de modo que os aspectos conhecidos da física, da química e da biologia não mais se aplicassem. Fora dela, onde o valor de Higgs ainda não teria mudado, as partículas conservariam suas propriedades habituais e assim tudo pareceria normal. A análise de Coleman revelou que o limite da esfera, marcando a transição do antigo valor de Higgs para o novo, se espalharia para fora quase que à velocidade da luz. Isso significa que, para aqueles de nós do lado de fora, seria praticamente impossível ver o muro da fatalidade se aproximando. Quando o víssemos, a ruína estaria sobre nós. No momento, seria a vida normal de sempre. No instante seguinte, deixaríamos de existir. Então quer dizer que novas estruturas e talvez novas formas de vida, enfim, surgiriam nesse reino povoado por partículas com propriedades desconhecidas? Pode ser que sim, mas essas perguntas estão além da nossa capacidade de resposta. Os físicos não conseguem identificar com exatidão quando o Higgs pode dar esse salto. A escala de tempo depende das propriedades das partículas e da força, que ainda precisam ser determinadas com um rigor adequado. Além disso, como processo quântico, trata-se de algo que só pode ser previsto em termos probabilísticos. Os dados atuais sugerem que, ao que tudo indica, o Higgs atravessaria o túnel para um valor diferente em algum momento entre 10 elevado a 102 e 10 elevado a 359 anos a partir de agora. Em algum ponto entre o 100º e o 359º andar, uma amplitude que rivalizaria até mesmo com a do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Uma vez que o campo de Higgs redefine o que entendemos por vazio, o mais vazio dos espaços vazios em qualquer lugar do universo observável contém o campo de Higgs com o valor de 246. O tunelamento quântico de valor desse campo revela uma instabilidade do próprio espaço vazio. Aguarde por tempo suficiente e até mesmo o espaço vazio será alterado. Embora o prazo para essa mudança, essa desintegração, ofereça poucas razões para a ansiedade, observe que há uma chance de o tunelamento acontecer ainda hoje ou amanhã, e esse é o ónus de viver em um universo quântico em que eventos futuros são regidos pela probabilidade. Assim como você pode deixar cair algumas centenas de moedas de 5 centavos e todas elas darem cara, é possível, mas improvável, talvez estejamos na iminência de ser atingidos por uma parede do campo de Higgs, trazendo em seu rastro uma variedade nova de espaço vazio. É possível, mas também improvável. O fato de essa probabilidade ser minúscula deveria parecer uma coisa boa. Ser devastado por uma parede fatal na velocidade da luz, ainda que veloz e indolor, é uma situação que a maioria de nós preferiria evitar. No entanto, ao voltarmos nossa atenção para escalas de tempo ainda mais longas, encontraremos processos quânticos que, além de bizarros,
tem a capacidade de minar tudo o que consideramos verdadeiro a respeito da realidade. Em resposta, alguns físicos cultivaram uma predileção por teorias segundo as quais o universo terminará muito antes de termos de enfrentar a implosão do pensamento racional. Enquanto subíamos na linha do tempo, testemunhamos a segunda lei da termodinâmica em ação, do Big Bang à formação das estrelas e então ao alvorecer da vida, aos processos da mente, ao esgotamento de galáxias e assim por diante até a desintegração dos buracos negros. A entropia se manteve implacavelmente em ascensão. Esse crescimento consistente pode obscurecer o fato de que o ditame da segunda lei é probabilístico. A entropia pode diminuir. As partículas de ar, que neste momento estão espalhadas de uma ponta à outra do cômodo em que você se encontra, podem se fundir todas ao mesmo tempo em uma bola, pairando perto do teto, o que o deixaria ofegante. É bastante improvável, e o prazo para que isso aconteça é tão extenso que, a despeito de admitirmos essa possibilidade, sabiamente continuamos tocando nossa vida. Todavia, como estamos levando em consideração a visão de longo prazo, vamos nos livrar do nosso provincialismo temporal e refletir sobre algumas possibilidades surpreendentes da redução de entropia. Imagine que você passou a última hora lendo este livro, sentado em sua cadeira favorita, bebericando chá de sua caneca favorita. Se alguém lhe perguntasse como se formou esse arranjo acolhedor, você diria que comprou a caneca de um oleiro local no Novo México e que herdou a cadeira de sua afetuosa avó, além de sempre ter se interessado pelos mecanismos de funcionamento do universo, o que o levou a este livro. Se lhe pedissem mais detalhes, você falaria sobre a sua formação escolar, seus irmãos, seus pais e assim por diante. Pressionado ainda mais a recuar no tempo e fornecer um relato mais completo, você poderia, por fim, discorrer sobre o próprio conteúdo do qual tratamos em capítulos anteriores. Tudo isso é baseado em um fato curioso. A totalidade do que você sabe reflete pensamentos, memórias e sensações que atualmente residem no seu cérebro. A compra da caneca ocorreu há muito tempo. O que permanece é uma configuração de partículas dentro da sua cabeça que retém a lembrança. O mesmo se aplica às lembranças de ter herdado a cadeira da sua avó, de ter curiosidade sobre o universo e de haver lido sobre vários conceitos neste livro. De uma perspectiva firmemente fisicalista, tudo isso está na sua cabeça agora por causa do arranjo específico das partículas que estão na sua cabeça neste exato momento. E o significado disso é, se por acaso uma borrifada aleatória de partículas esvoaçando através do vazio de um universo de alta entropia e desprovido de estrutura afundasse espontaneamente em uma configuração de entropia mais baixa que calhasse de coincidir com o das partículas que hoje constituem o seu cérebro, esse conjunto de partículas teria as mesmas lembranças, pensamentos e sensações que você tem. Por honra ou por reprovação, não sei qual das duas, essas mentes hipotéticas, livres e restritas, formadas pela rara mas possível junção espontânea de partículas em uma configuração especial e altamente ordenada, ficaram conhecidas como cérebros de Boltzmann. Sozinho, na escuridão gélida do espaço, um cérebro de Boltzmann não teria muitos pensamentos antes de expirar. No entanto, uma união espontânea de partículas também poderia produzir acessórios que prolongariam seu funcionamento. O abrigo de uma cabeça e de um corpo, o fornecimento de comida e água, uma estrela e um planeta apropriados, para mencionar alguns deles. De fato, uma junção espontânea de partículas e campos
poderia dar origem ao universo inteiro de hoje ou recriar as condições que desencadearam o Big Bang, permitindo que um universo parecido com o nosso viesse à tona, mais uma vez, de outra forma. É notório que, quando se trata de uma queda espontânea na entropia, as probabilidades favorecem sobremaneira as quedas menores, menos partículas se unindo para formar estruturas com maior tolerância a arranjos imprecisos. E, quando digo que favorecem sobremaneira, quero dizer que favorecem esmagadoramente, exponencialmente. E já que temos um interesse específico no futuro distante do pensamento, um cérebro solitário de Boltzmann é a formação aleatória mínima de partículas e, portanto, a mais provável que pode usar brevemente o cérebro para pensar e especular sobre de que modo surgiu. O que torna isso mais do que o prelúdio de um enredo de filme de ficção científica de segunda categoria é que, quando olhamos para o futuro distante, as condições parecem propícias para que esses processos aparentemente bizarros aconteçam. Um ingrediente essencial é a expansão acelerada do espaço. Em secções anteriores, já observamos que essa expansão resulta em um horizonte cosmológico. Uma esfera circundante longínqua, demarcando a fronteira além da qual os objetos se afastam mais de nós a uma velocidade maior que a da luz, eliminando qualquer possibilidade de contacto ou influência. Ora, assim como Hawking mostrou que a mecânica quântica implica que um horizonte de buraco negro tem certa temperatura e emite radiação, ele e seu colaborador Gary Gibbons usaram um raciocínio semelhante para demonstrar que um horizonte cosmológico tem uma temperatura e também emite radiação. Nessa análise no capítulo anterior, dando ênfase ao futuro do pensamento, foi calcada nesse mesmo fato, concluindo que a temperatura diminuta do nosso horizonte cosmológico, de cerca de 10 elevado a menos 30 Kelvin, pode muito bem ser suficiente para fazer com que futuros pensadores, numa tentativa desesperada de continuar pensando para sempre, no fim das contas acabem se destruindo, incinerados em seus próprios pensamentos. Como veremos agora, ao longo de escalas de tempo muito mais longas, considerações semelhantes oferecem ao futuro do pensamento o potencial para um renascimento curioso. No futuro distante, a radiação emitida pelo horizonte cosmológico proporcionará uma fonte fraca, mas consistente, de partículas, sobretudo partículas de massa nula, fótons e gravitons, que serpentearão pela região do espaço circundada pelo horizonte. De tempos em tempos, alguns conjuntos dessas partículas colidirão e, pelo E igual a mc ao quadrado, transmutarão sua energia de movimento na produção de um número menor de partículas de massa maior, como elétrons, quarks, prótons, nêutrons e suas antipartículas, resultando em menos partículas e menos movimento, e esses processos diminuem em entropia. Entretanto, basta aguardar por tempo suficiente e coisas improváveis acontecerão. E continuarão a acontecer. Em ocasiões ainda mais raras, alguns prótons, nêutrons e elétrons produzidos dessa forma se moverão exatamente da maneira certa para se juntar a esta ou aquela espécie atômica. A enorme duração necessária para esses processos raros explica a sua irrelevância na síntese de núcleos atômicos depois do Big Bang ou no interior das estrelas. Mas agora, com tempo ilimitado em nossas mãos, eles se mostram importantes. No decorrer de uma amplidão temporal ainda mais longa, os átomos se juntarão de modo aleatório para compor uma variedade de configurações cada vez mais complexas, com vistas a garantir que, volta e meia, no caminho rumo à eternidade, um conjunto se aglutinará nesta ou naquela estrutura macroscópica, de bonequinhos do tipo que balançam a cabeça a carrões de luxo da marca Bentley.
Na ausência de seres pensantes, tudo isso vai acontecer de maneira intermitente, sem aviso prévio. Contudo, vez por outra, a estrutura macroscópica formada aleatoriamente será um cérebro. Extinto há muito, o pensamento fará um retorno momentâneo. Qual é a escala de tempo para essa ressurreição? Com um cálculo aproximado, que os entusiastas da mecânica encontrarão nas notas ao fim do livro, podemos estimar que há uma chance razoável de um cérebro de Boltzmann se formar em um prazo de 10 elevado a 1068 anos. É um tempão, considerando que, ao escrever por extenso, a duração representada pelo topo do Empire State Building, 10 elevado a 102 anos, o algarismo 1, seguido por 102 zeros, usaríamos cerca de uma linha e meia para escrever 10 elevado a 1068 anos. 10 elevado a 1168 anos, que é 1 seguido por 10 elevado a 68 zeros. Poderemos substituir todos os caracteres de todas as páginas de todos os livros que já foram impressos na história do mundo e mesmo assim não daria nem para um começo da conversa. Ainda assim, não é que alguém vá ficar de bobeira consultando o relógio à espera da queda entrópica para seguir em frente e produzir um cérebro. O universo poderia persistir por quase uma eternidade em um estado de alta entropia, desordenado e banal, e ninguém reclamaria. O que suscita uma questão interessante e um tanto pessoal: de onde veio o seu cérebro? A pergunta parece boba, mas vamos lá, tente respondê-la. Ao fazer isso, você naturalmente segue suas lembranças e seus conhecimentos para explicar que nasceu com o seu cérebro e que a sua origem é parte de uma sequência que podemos rastrear através da sua linhagem ancestral, do registro evolutivo da vida, da formação da Terra, do Sol e assim por diante, remontando até o Big Bang. A princípio, isso parece fazer pleno sentido. A maioria de nós daria uma versão dessa mesma resposta. No entanto, como os capítulos anteriores deixaram claro, a janela do tempo durante a qual os cérebros podem se formar de acordo com o modo que você relatou é limitada em termos generosos. É provável que a amplitude se estenda entre o 10º e o 40º andares do Empire State Building. A janela de tempo para que os cérebros se formem à maneira boltzmanniana é incomparavelmente mais longa. Pode muito bem ser ilimitada. À medida que o tempo segue avançando, os cérebros de Boltzmann continuarão a se fundir, raramente, mas de modo constante, e portanto o número total desses cérebros que vêm e vão crescerá cada vez mais. Um estudo sobre um espaço de tempo suficientemente longo na linha do tempo revelaria que a população total de cérebros de Boltzmann excede em muito a população total de cérebros tradicionais. O mesmo pode ser dito se pensarmos apenas naqueles cérebros de Boltzmann cujas configurações de partículas dão a impressão errónea de que surgiram da forma biológica tradicional. De novo, por mais que seja um processo raro, ao longo de períodos de tempo arbitrariamente longos ele acontecerá, e também de modo arbitrário muitas vezes. Se você perguntar a si mesmo qual foi o caminho mais provável que o levou a adquirir suas crenças, memórias, conhecimento e compreensão, a resposta imparcial, com base apenas no tamanho da população, é nítida. Seu cérebro é formado de maneira espontânea a partir de partículas no vazio, com todas as memórias e outras qualidades neuropsicológicas do cérebro impressas nele por meio da configuração específica daquelas partículas. A história que você contou sobre como você surgiu é comovente, mas falsa. Suas memórias e as várias cadeias de raciocínio que desembocaram em seu conhecimento e suas crenças são todas fictícias. Você não tem um passado. Você acabou de vir à vida como um cérebro
descorporificado, dotado de pensamentos e lembranças de coisas que nunca aconteceram. Além de sua absoluta estranheza, esse cenário vem acompanhado de uma conclusão devastadora. A própria razão pela qual me concentrei na formação espontânea de cérebros e não na miríade de outros objetos inanimados que partículas aglutinando-se de modo aleatório também podem materializar. Se um cérebro, o seu, o meu ou de qualquer pessoa, não pode confiar que suas memórias e crenças são uma reflexão precisa de eventos que aconteceram, então nenhum cérebro pode confiar nas supostas medições e observações e cálculos que constituem a base da compreensão científica. Tenho lembranças de ter aprendido sobre relatividade geral e mecânica quântica. Posso ponderar a respeito da cadeia de raciocínio que corrobora essas teorias. Consigo-me lembrar de ter examinado os dados e observações que elas explicam de forma tão impressionante e assim por diante. Mas se não posso confiar que esses pensamentos foram fixados pelos eventos efetivos aos quais eu os atribuo, não posso ter certeza de que as teorias sejam algo além das invenções mentais e, portanto, não posso confiar em nenhuma das conclusões para as quais elas apontam. Pois a ironia surpreendente entre essas conclusões que se tornaram duvidosas e indignas de confiança é a probabilidade de eu ser um cérebro criado espontaneamente e flutuando no vazio. O profundo ceticismo que emerge da possibilidade da formação espontânea do cérebro nos obriga a ser céticos quanto ao próprio raciocínio que nos levou a cogitar a possibilidade para começo de conversa. Em suma, as raras quedas espontâneas de entropia causadas pelas leis da física podem chacoalhar a nossa confiança nas leis em si e em tudo o que se supõe que elas acarretam. Quando levamos em consideração as leis em operação por durações arbitrariamente longas, mergulhamos em um pesadelo cético ou cabala a nossa confiança em tudo. Não é um lugar feliz para estar. Então, como podemos recuperar a confiança nos alicerces do pensamento racional que facilitaram a nossa vigorosa escalada Empire State Building acima e além? Os físicos desenvolveram diversas estratégias. Alguns concluem que os cérebros de Boltzmann são muito barulho por nada. Claro, essa perspectiva admite cérebros de Boltzmann podem se formar, mas fique tranquilo, você sem dúvida não é um deles. Eis aqui como provar. Perdão. Olhe para o mundo e assimile tudo o que você vê. Se você for um cérebro de Boltzmann, são esmagadoras as chances de que um instante depois você terá deixado de existir. Um cérebro que pode durar mais tempo é um cérebro que faz parte de um sistema de suporte maior e mais ordenado, que requer, portanto, uma flutuação ainda mais rara para uma entropia ainda mais baixa, tornando sua formação muito mais improvável nessa mesma medida. Então, se o seu segundo olhar de relance para o mundo for muito parecido com o primeiro, a confiança de que você não é um cérebro de Boltzmann aumenta. De fato, de acordo com essa perspectiva, todo momento seguinte de um tipo semelhante faz com que o seu argumento seja mais forte e aumenta sua confiança. Observe, porém, que o argumento presume que cada um dos momentos nessa sequência é, no sentido convencional, real. Se neste exato instante você tem uma lembrança de ter olhado para o mundo uma dúzia de vezes durante o último minuto, repetidamente assegurando a si mesmo que você não é um cérebro de Boltzmann, essa memória reflete o estado do seu cérebro neste exato momento e é, portanto, compatível com o fato de seu cérebro ter fixado essas memórias agora. Levando a sério essa hipótese, você percebe que as observações empíricas que usou para argumentar que você não é um cérebro de Boltzmann pode ser, elas mesmas, parte da ficção. Posso até ter a lembrança de dizer a mim mesmo penso, logo existo, mas, visto de um dado momento qualquer, um relato mais preciso exige que eu diga acho que pensei, logo penso que existi. Na realidade, a lembrança desses pensamentos não garante
que eles tenham acontecido. Um enfoque mais convincente consiste em questionar os princípios subjacentes à hipótese em si. Um aspecto central ao argumento dos cérebros de Boltzmann é a existência de um horizonte cosmológico distante, continuamente irradiando partículas, as matérias-primas para a construção de estruturas complexas, incluindo mentes. No longo prazo, se a energia escura que preenche o espaço fosse se dissipar, então a expansão acelerada chegaria perto do fim e o horizonte cosmológico recuaria. Sem uma superfície distante circundante e irradiando partículas, a temperatura do espaço se aproximaria do zero e com isso a chance de estruturas macroscópicas complexas se formarem também se aproximaria de zero. Ainda não há evidências de enfraquecimento ou fortalecimento da energia escura, mas futuras missões observacionais estudarão a possibilidade com mais precisão. Uma avaliação conservadora é que qualquer decisão a respeito permanece indefinida. Mais radicais ainda são as abordagens nas quais o universo, ou pelo menos o universo tal qual o conhecemos, não existirá de forma arbitrária no futuro distante. Na ausência das durações de tempo drasticamente longas que estivemos levando em consideração até aqui, a probabilidade de os cérebros de Boltzmann se formarem é tão pequena que podemos, sem risco, ignorar por completo o processo. Se o universo terminasse muito antes da escala de tempo que tornaria provável a produção de cérebros de Boltzmann, poderíamos deixar de lado nosso ceticismo e regressar com tranquilidade à nossa explicação anterior da origem e do desenvolvimento de nossos cérebros, incluindo nossas memórias, conhecimentos e crenças. Como poderia acontecer um final tão abrupto do universo? Já examinamos a possibilidade de o campo de Higgs dar um salto quântico para um novo valor, resultando em uma mudança repentina de propriedades de partículas que reescrevia muitos processos básicos da física, da química e da biologia. O universo continuaria existindo, mas é quase certo que seguiria em frente sem nós. Se esse desmembramento acontecer muito antes das escalas de tempo necessárias para a formação dos cérebros de Boltzmann, como sugerem os dados atuais sobre o campo de Higgs, os cérebros comuns dominariam a população e nós contornaríamos o atoleiro do ceticismo. Uma resolução ainda mais enfática emergiria de um salto quântico em que o valor da energia escura mudasse de repente. Na atualidade, a expansão acelerada do cosmos é impulsionada por uma energia escura positiva que impregna todas as regiões do espaço. Contudo, assim como a energia escura positiva produz uma gravidade repulsiva que impele para fora, a energia escura negativa gera uma gravidade atrativa que puxa para dentro. Dessa forma, um evento de tunelamento quântico no qual a energia escura saltasse para um valor negativo marcaria uma transição, no caso do universo se avolumando de dentro para fora, para o universo colapsando de fora para dentro. Como resultado de tamanha reviravolta, tudo, matéria, energia, espaço, tempo, seria exprimido, alcançando uma densidade e temperatura extraordinárias, uma espécie de Big Bang às avessas que os físicos chamam de grande colapso ou colapso final, da Big Crunch. Por mais que haja incerteza quanto ao que aconteceu no tempo zero, desencadeando a grande explosão, há incerteza a respeito do que aconteceria no momento final, a contração em si. O que fica evidente, porém, é que se a contração ocorresse em um período muito inferior a 10 elevado a 1068 anos, as implicações peculiares dos cérebros de Boltzmann seriam mais uma vez reduzidas a hipóteses duvidosas. Em uma abordagem final interessante, para além das considerações dos cérebros de Boltzmann, o físico Paul Steinhardt e os colaboradores Neil Turok e Anna Ljaz imaginam tirar proveito dessa possível contração capaz de dar fim ao universo e convertê-lo em uma versão mais otimista, um esticamento produtor do universo. De acordo com essa teoria, regiões do espaço como a nossa passam por fases de expansão seguidas de contração,
ciclos que se repetem de forma indefinida. O Big Bang, a grande explosão, torna-se o Big Bounce, o grande ricochete, e um esticamento ou salto elástico, a partir do período de contração anterior. A ideia em si não é de todo nova. Pouco depois de Einstein ter completado a teoria da relatividade, uma versão cíclica da cosmologia foi proposta por Alexander Friedman e desenvolvida por Richard Tolman. O objetivo de Tolman, em especial, era driblar a questão de como o universo começou. Se os ciclos se estendem infinitamente até o passado, não houve começo. O universo sempre existiu. Tolman constatou, no entanto, que a segunda lei da termodinâmica impede essa concepção. O acúmulo contínuo de entropia de um ciclo para o seguinte implica que o universo que habitamos hoje poderia ser precedido somente por um número finito de ciclos, exigindo assim, afinal de contas, um começo. Em sua nova versão da abordagem cíclica, Steinhardt e Lejas argumentam ser capazes de superar esse problema. Eles estabeleceram que, a cada ciclo, uma determinada região do espaço se estende muito mais do que se contrai, o que assegura que a entropia contida nela seja diluída por completo. Ciclo após ciclo, a entropia total de uma ponta à outra do espaço inteiro aumenta, conforme a segunda lei da termodinâmica. Mas, em qualquer região finita, a exemplo daquela que deu origem ao nosso domínio observável, o acúmulo entrópico que frustrou Tolman não é mais uma preocupação. A expansão diluiu toda a matéria e toda a radiação, ao passo que a contração subsequente tira proveito do poder da gravidade para se reabastecer com energia de alta qualidade, suficiente apenas para reiniciar o ciclo. A duração de cada ciclo é determinada pelo valor da energia escura que, com base nas medições de hoje, define a duração na ordem de centenas de bilhões de anos. Como esse intervalo é muito menor do que o tempo em geral necessário para a formação do cérebro de Boltzmann, a cosmologia cíclica fornece outra solução potencial para preservar a racionalidade. Embora houvesse tempo considerável durante um determinado ciclo para produzir cérebros da maneira ordinária, o ciclo terminaria bem antes de haver tempo para produzir cérebros à maneira de Boltzmann. Com confiança razoável, poderíamos todos, então, declarar que nossas memórias foram fixadas por eventos que de facto aconteceram. Olhando para o futuro, a abordagem cíclica sugere que a nossa subida do Empire State Building seria interrompida, terminando em algum lugar nas proximidades do 11º ou 12º andar, quando a fase de contração do espaço resultaria em um esticamento que concluiria o nosso ciclo e daria início ao seguinte. A linearidade da metáfora do arranha-céu também demandaria de uma atualização para um formato em espiral. Vem à mente uma versão mais imponente do Museu Guggenheim, em que cada volta da espiral representa um ciclo cosmológico. Além disso, uma vez que os ciclos talvez persistam indefinidamente, passado adentro e futuro adiante, teríamos de imaginar a estrutura se estendendo ao infinito em ambas as direções. A realidade como a conhecemos seria parte de uma única volta ao redor da trilha cosmológica. Nos últimos anos, a cosmologia cíclica emergiu como um dos principais concorrentes da teoria inflacionária. Apesar de ambas poderem explicar observações cosmológicas, incluindo as importantíssimas variações de temperatura na radiação cósmica de fundo em microondas, a teoria inflacionária ainda predomina na pesquisa cosmológica. Em parte disso, isso reflete a árdua batalha para instigar o interesse dos físicos por uma alternativa a uma teoria que, ao longo de 4 décadas, impulsionou a cosmologia a se tornar uma ciência madura e precisa. O fato de nossa era ser chamada de Idade de Ouro da Cosmologia é atribuível, em grande medida, à teoria inflacionária.
É óbvio que, no campo da ciência, a verdade não é determinada por pesquisas ou popularidade. Ela é determinada por experimentos, observações e evidências. E, com efeito, as teorias inflacionária e cíclica fazem uma previsão observacional significativamente diferente que um dia pode vir a figurar como árbitro para resolver a disputa entre as duas. A explosão da expansão inflacionária no Big Bang provavelmente teria perturbado com tanto vigor o tecido do espaço que as ondas gravitacionais produzidas ainda podem ser detectáveis. A expansão mais suave do modelo cíclico resulta em ondas gravitacionais leves demais para serem observadas. No futuro, não muito distante, observações podem, portanto, ter a capacidade de pesar a favor de um ou outro enfoque cosmológico. E entre os pesquisadores, a inflação continua a ser a mais importante teoria cosmológica, razão pela qual nos concentramos nela nos capítulos anteriores. Mesmo assim, é empolgante imaginar que observações futuras aprofundarão nosso conhecimento do cosmos e tornarão nossa era apenas mais um de muitos, talvez infinitamente muitos, momentos de compreensão incompleta. Ainda que isso impactasse nossa discussão acerca dos estágios iniciais do universo, bem como seu desdobramento por volta do 12º andar, as considerações essenciais sobre entropia e evolução que nos nortearam ao longo da maior parte de nossa jornada não se alterariam. O mais impactante de tudo isso, se confirmada a teoria cíclica, é que aprenderíamos que o mais onipresente de todos os padrões, nascimento, morte e renascimento, é recapitulado no transcorrer de escalas cosmológicas. É um modelo atraente. Desde os tempos dos antigos hindus, egípcios e babilónios, já havia pensadores imaginando que, em vez de um começo, meio e fim, o universo, como os dias e as estações, poderiam passar por uma sequência de ciclos de encaixe. No futuro, não muito distante, os dados coletados pelos observatórios de ondas gravitacionais poderão revelar se esse padrão é adotado pelo próprio cosmos. Uma viagem realizada a uma velocidade arbitrária rumo às profundezas do espaço teria um fim? Poderia continuar adiante para sempre? Ou talvez circulasse em torno de si mesma em uma jornada cósmica de circunnavegação à maneira de Fernão de Magalhães? Ninguém sabe. No âmbito da teoria inflacionária, as formulações matemáticas estudadas com mais afinco implicam que o espaço é interminável, explicando em parte por que razão os pesquisadores prestaram mais atenção a essa possibilidade. Para o futuro distante do pensamento, o espaço infinito fornece uma consequência especialmente bizarra. Então vamos seguir a perspectiva inflacionária dominante e presumir que o espaço é infinito. Em sua vastidão, a maior parte do espaço infinito estaria além da nossa capacidade de ver. A luz emitida de um local distante é visível a nossos telescópios somente se tiver havido amplo tempo para ela atravessar o espaço que nos separa. Usando o maior tempo de viagem possível, a duração de volta ao Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás, podemos calcular que a distância máxima que conseguimos enxergar em qualquer direção é cerca de 45 bilhões de anos-luz. Talvez você tenha pensado que o limite seria 13,8 bilhões de anos-luz, mas, como o espaço se expande enquanto a luz está em trânsito, a amplitude é maior. Se você cresceu em um planeta mais distante da Terra do que isso, até o presente momento não há possibilidade alguma de que tenhamos nos comunicado ou nos influenciado diretamente. Então, presumindo que o espaço é infinito, você pode imaginá-lo como uma colcha de retalhos de regiões de 90 bilhões de anos-luz, bastante separadas uma das outras, cada qual evoluindo independente das demais. Os físicos gostam de pensar em cada uma dessas regiões como o seu próprio universo independente e que o conjunto completo delas é um multiverso.
Assim, uma vastidão espacial infinita dá origem a um multiverso com um número infinito de outros universos. Ao estudar esses universos, os físicos João Garriga e Alex Valkin estabeleceram uma característica de importância crucial. Se você assiste a uma série de filmes, cada um deles mostrando os desdobramentos cosmológicos, os filmes não poderiam ser todos diferentes. Como cada uma das regiões tem um tamanho finito e cada uma delas contém uma quantidade grande, porém finita, de energia, existe apenas uma quantidade finita de histórias distintas que podem se desenrolar. Intuitivamente, você poderia pensar o contrário. Poderia supor a existência de inúmeras variações infinitas, porque toda e qualquer história sempre pode ser modificada se empurrarmos esta partícula desta maneira ou se cutucamos aquela outra partícula daquela maneira. Mas aqui o X da questão. Se seus cutucões forem pequenos demais, ficarão abaixo do limite de sensibilidade da incerteza quântica e serão, portanto, insignificantes. Se forem grandes demais, as partículas não permanecerão nos limites da região ou as energias dela excederão o máximo disponível. Dadas as restrições tanto das pequenas como das grandes escalas, existe apenas um número finito de variações e, por esse motivo, é finito o número de diferentes filmes possíveis. Ora, sendo infinita a quantidade de regiões e finita a quantidade de filmes, depreende-se que não existem filmes diferentes em número suficiente para suprir a demanda. É certo que os filmes se repetirão, de fato, temos a certeza de que se repetirão várias vezes, infinitamente. Também temos a garantia de que todos os filmes serão usados. Os tremores quânticos, que resultam em uma história ser diferente da outra, são aleatórios e, por isso, extraem uma amostra de todas as configurações possíveis. Nenhuma história é deixada para trás. O conjunto infinito de universos realiza, assim, todas as histórias possíveis e cada uma delas é realizada a miúdo e infinitamente. Isso acarreta uma conclusão peculiar. A realidade que você e eu e todo o mundo experimentamos está acontecendo em outras regiões, outros universos, de novo e de novo. Modifique essa realidade de qualquer maneira que não seja estritamente proibida pelas leis da física. Você não pode violar a conservação da energia ou da carga elétrica, por exemplo, e ela também está acolá repetidas vezes. Nossa mente sente cócegas de prazer ao imaginar reinos em que se desenrolam realidades alternativas. A arma de Lee Harvey Oswald falha e ele não consegue assassinar John Kennedy. O atentado à bomba de Klaus von Stauffenberg em 1944 dá certo e Hitler morre. James Earl Ray erra o tiro e não consegue matar Martin Luther King. Os aficionados quânticos reconhecerão uma semelhança com a interpretação da física quântica conhecida como muitos mundos, segundo a qual todos os resultados possíveis permitidos pelas leis quânticas ocorrem em um universo próprio à parte. Os físicos debateram por mais de meio século se essa abordagem da mecânica quântica é razoável em termos matemáticos e, caso o seja, se os outros universos são reais ou meras ficções matemáticas úteis. A diferença essencial na teoria cosmológica que estamos relatando em detalhes é que os outros mundos, outras regiões, não são uma questão de interpretação. Se o espaço é infinito, as outras regiões estão lá em algum lugar. Com base em tudo o que exploramos neste capítulo e nos anteriores, é razoável concluir que aqui em nossa região, em nosso universo, os nossos dias e os dos seres pensantes de maneira mais geral são contados. O número pode até ser grande, mas em algum lugar ao longo da subida do Empire State Building, ou talvez além, é muitíssimo provável que a vida e a mente cheguem ao fim. Sob esse pano de fundo, Garriga e Valkin propõem uma espécie curiosa de otimismo. Eles observam que, uma vez que todas as histórias se desenrolam em meio ao conjunto infinito de universos,
algumas necessariamente desfrutarão de raras, embora fortuitas, quedas na entropia que mantêm estrelas e planetas específicos intactos ou produzem novos ambientes contendo fontes de energia de alta qualidade ou qualquer outro acontecimento improvável. A gama de possibilidades é enorme, que permitirão que a vida e o pensamento perdurem mais do que seria esperado em outras circunstâncias. De fato, como argumentam esses pesquisadores, se você selecionar qualquer duração finita, por mais longo que seja, em meio ao conjunto infinito haverá universos nos quais processos improváveis nadam contra a corrente entrópica a fim de manter viva a vida, pelo menos por essa duração de tempo. E assim, nessa infinidade de universos, alguns abrigarão vida e mente dentro do futuro arbitrariamente distante. É difícil saber como os habitantes dessas regiões explicariam sua boa sorte em conseguir sobreviver, ou mesmo se estariam cientes dessa boa sorte. Talvez chegassem ao mesmo entendimento da física que nós temos, reconhecendo que flutuações aleatórias podem levar a resultados raros e fortuitos. Contudo, ao mesmo tempo, esse próprio conhecimento deixaria claro que aquilo que eles estão vivenciando, apesar de possível, é extraordinariamente improvável. Valendo-se dessa constatação, eles talvez pudessem concluir que precisam reelaborar sua compreensão da física. Pense nisso. Embora as leis probabilísticas da física quântica permitam a possibilidade de eu atravessar uma parede sólida, se eu fiz isso, e se o fiz repetidas vezes, gostaríamos de remodelar nossa compreensão da física quântica. Não porque eu teria violado as leis quânticas, eu não teria. Em termos simples, se eventos supostamente improváveis acontecem, e acontecem com frequência, estamos aptos a buscar melhores explicações de acordo com as quais os eventos não são, no fim de contas, tão improváveis assim. Claro, também é possível supor que os habitantes desses reinos sortudos não se focariam em buscar explicações e, em vez disso, apenas se deixariam levar pela maré dos acontecimentos e viveriam felizes ad infinitum. Como são praticamente nulas as probabilidades de que habitemos uma região dessas ou de que estejamos perto o suficiente de uma para empreendermos uma fuga daqui até lá, pode ser que, à medida que o nosso fim se torna visível, acabemos reunindo tudo o que aprendemos, descobrimos e criamos e enfiemos dentro de uma cápsula a ser lançada ao espaço na esperança de que ela um dia chegue a um dos reinos mais afortunados. Se não fazemos parte de uma linhagem que se estende até a eternidade, talvez possamos transmitir àqueles que o fizeram a essência de nossas realizações. Talvez, ainda que indiretamente, possamos deixar um vestígio na eternidade. Garriga e Valentin estudam uma versão dessa hipótese e, pautando-se pelas ideias do filósofo David Deutsch, concluem que o plano é impossível. Através da infinidade de universos e da vastidão das escalas do tempo, flutuações quânticas aleatórias produzirão muito mais cápsulas falsas do que nossos descendentes serão capazes de produzir cápsulas reais, assegurando com isso que qualquer marca confiável de quem nós somos e do que realizamos se perderá no ruído quântico. É provável que a vida e o pensamento aqui em nosso universo, naquilo que há muito tempo consideramos ser o universo, chegarão ao fim. Talvez haja um consolo em saber que, em algum lugar nos vastos confins do espaço infinito, muito além dos limites do nosso reino, a vida e o pensamento poderão persistir e é concebível pensar indefinidamente. Ainda assim, embora possamos contemplar a eternidade e mesmo que sejamos capazes de tentar alcançá-la, ao que parece, não podemos tocá-la.